Hi guys, so let's go to week 2. Na semana 2, pessoal, a gente tem a primeira atividade que tem a ver, né, um pouco com as atividades da semana 1, quando a gente falou sobre diferentes formas de se falar, né, dependendo da região que você vem. Então, nós começamos com esse cartoon aqui, né, esse cartoon, que é muito comum, muitas pessoas fazem memes com ele, né, só trocando aqui as falas dentro do balão. Então, aqui o Robin está falando, my students speak American e provavelmente ele ia completar com English, falando, meus alunos falam inglês americano. Então, esse Robin seria um professor, né, de inglês, por exemplo. E o Batman corrigindo, né, o Robin falando, be an educator, né, seja um educador, seja um professor de verdade. Por quê? Qual é o problema do professor afirmar, meus alunos falam inglês americano? Na verdade, isso tem a ver com uma preocupação que era muito forte no passado, mas ainda existe, né, de focar, de procurar um inglês mais correto, o inglês puro, né? E aí as pessoas sempre perguntam, na sua escola ensina o inglês americano ou inglês britânico? Né? Como se somente existisse inglês americano e inglês britânico, né? Mas, qual é o problema disso? O problema é que a gente desconsidera as variações, né, que existem dessa língua. Existem vários outros países que falam a língua inglesa, né, vários outros países que falam a língua inglesa como segunda língua, né, e é muito importante que a gente valorize, né, na verdade, valorize todas as variações dessa língua, né, o inglês que é falado na Índia, o inglês que é falado na Austrália, o inglês que é falado no Brasil, né, das pessoas que estão aprendendo inglês. Então, é importante que a gente valorize todos os aspectos e todos os níveis dessas variações e apresente aos alunos, né, demonstrando, claro, a gente vai ensinar a diferença entre inglês americano e inglês britânico, mas quanto mais contato com outras variações a gente tiver, mais rico né? É rico para a aprendizagem do idioma e também culturalmente. Enfim, a gente pode falar sobre isso mais um pouco depois. E, muito a ver com isso, eles ressaltam essa frase, né, que tem várias palavras cognatas, olha, linguistic variation is a natural phenomenon, which does not depend on one's wish for it to happen or not. Então, eu até marquei aqui as palavras cognatas para vocês perceberem que nós estamos falando de variações linguísticas e que é um fenômeno natural, que não depende, não depende do desejo de alguém para acontecer ou para não acontecer. Então, as diferenças, né, dentro de uma mesma língua é muito natural. Varia de país para país, mas também varia de lugar para lugar, cidade para cidade, às vezes até entre bairros, né? Então, é muito interessante essa riqueza dessas variações, a gente não pode negá-las, né? Fingir que elas não existem. Então, vem a segunda pergunta. Em relação à imagem, responda. Então, depois do que eu já expliquei, o que vocês acham? O mais importante é respeitar a norma padrão da língua. Os estudantes devem estudar o inglês americano, ou um bom educador deve valorizar e respeitar as variações linguísticas, evitando assim o preconceito linguístico. O que vocês acham? Número 3. A respeito da frase, né, essa frase que foi ressaltada aqui, que eu traduzi para vocês já, marque a opção correta. A variação linguística é algo controlado pelos gramáticos, a variação linguística depende do desejo de cada um dos falantes, a variação linguística independe do desejo das pessoas, né? Então, não depende ou depende. Volta lá no vídeo se vocês não lembram o que eu falei. E depois dessa parte, nós vamos focar em uma fábula, né? Que são narrativas muito populares, normalmente os animais falam, né? E tem uma moral no final, um ensinamento. E a gente vai ver aqui
a fábula da raposa e as uvas, né? Que em inglês é The Fox and the Grapes. The Fox and the Grapes. A gente pode ver a imagem aqui, né? Nós podemos ver aqui que seria a videira, né? Aqui a gente tem as uvas e a fox aqui. Então, vamos lá. A primeira dica que eu vou dar é para a gente focar nessa parte de vocabulary, que aqui nós temos a tradução de algumas palavras, né? Que estão no texto e que vão nos ajudar a compreender o texto. Então, por exemplo, vamos primeiro marcar onde essas palavras estão, e eu sugiro que vocês escrevam a tradução aqui pertinho, ou então, né, fiquem atentos aonde ela está para tentar entender o parágrafo. Então, olha só, primeiro aqui temos gaze, né? Então, essa palavra está aqui, significa olhar para. Branch, né? Aqui temos ela no plural, que significa galhos. Scornfully, né? Com desdém, que essa palavra está bem aqui. Despise, que significa desprezar, né? Essa palavra está aqui, já na moral. Belittle, também aqui. E longingly, essa palavra longingly, que está aqui, né? Então, ela olhou ansiosamente para as uvas. Então, a primeira coisa foi isso. A segunda coisa, é claro, tentar entender, né, com as palavras que parecem com o português, né, ou as palavras que vocês já conhecem. Então, eu vou falar um pouco de como é a história e também vou colocar um videozinho em inglês, bem simples e ilustrativo para vocês entenderem a história, tá? Então, basicamente, né, a história conta que one day, um dia, né, a Fox, né, observava lá, né, a bunch of ripe grapes, né, então algumas uvas maduras, né, penduradas na árvore, né, então ela observava lá os galhos dessa árvore, e as uvas pareciam prontas, assim, né, suculentas, e a boca da Fox, né, ficava cheia de água enquanto ela olhava para essas uvas. E aí, aqui no segundo parágrafo continua. The bunch hung from a high branch. Então, o cacho, ele, né, ficava pendurado num galho, né, alto. And the fox had to jump for it, né? Então, a Fox tinha que pular. Então, a primeira vez que ela pulou, ela passou longe. Então, ela foi mais para trás, né? Pegou um pouco de impulso, correu e tentou novamente, né? E aí de novo, and again, e de novo, mas em vão. Ela não conseguiu alcançar as uvas. Então, ela sentou, né? E olhou para aquelas uvas lá, desanimada, com desdém, né? Com desgosto. E para se convencer de que as uvas já não valiam mais a pena, mas na verdade era porque ela que não conseguia alcançar, ela falou para si mesma, que boba, que tola que eu sou, né? Que eu tô aqui me desgastando para pegar um tanto de uvas azedas que nem valem a pena. E aí, ela, no caso aqui, né, he seria ele, né? Então seria uma raposa macho, saiu, né, com desdém. E aí, qual que é a moral? There are many who pretend to despise and belittle. Então, muitos, né, fingem desprezar ou fazer pouco do que está além do alcance deles, né? Então, basicamente, já que ela viu que ela mesma não ia conseguir, né? No caso, a raposa macho viu que não ia conseguir, né? O raposo alcançar, ela começou a fazer pouco caso das uvas, né, que pareciam deliciosas, mas de repente, já que ela não alcançou, ela começou a falar para si mesma que elas devem estar azedas, nem vale a pena o meu esforço, né, eu sou muito boba por ter tentado.
E aí, então, né, isso é muito comum, né? Quando a gente vê que a gente não alcança, não consegue fazer algo, né? Ao invés da gente pensar que talvez consiga em um outro momento, ou então ao invés de a gente mudar os planos, a gente acaba falando mal daquilo, né? É como se não valesse a pena mais, né? Enfim, então aqui nós temos os dois trechos e depois mais dois, então nós temos 4 trechos da história para vocês combinarem com a tradução. Então eu recomendo que vocês escutem de novo, né, quando eu estava descrevendo, né, cada parte, ou então pesquisem algumas palavras-chave, né, mas aqui só para ajudar vocês, né, o trecho 1, olha lá, quando eu falei, né, que ela estava tentando, né, em vão alcançar as uvas. O trecho 2, né, quando eu estava observando, né, com a boca cheia d'água. O trecho 3, quando ela tentou se convencer de que as uvas estavam azedas mesmo. E o trecho 4, quando ela estava olhando para as uvas já desanimada, com desgosto, né? E por último, para vocês escreverem a moral da história com suas palavras. Então, eu até comentei o que está escrito aqui embaixo e fiz algumas observações. Agora vocês também podem fazer as próprias conclusões. Vou colocar o videozinho agora para vocês assistirem da história, só para ilustrar, para compreender um pouco melhor. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me contatar, ok? Thank you. Bye. The Fox and the Grapes. One hot summer's day, a fox was walking through the woods. I'm so tired, hungry, and thirsty. I can't take another step. Is there anything to eat? The fox found a bunch of grapes from a vine. Bounce! Bounce! One more time. Bounce! Bounce! The fox jumped with all her might, but couldn't reach the grapes. Oh, why are they hanging so high? There might be some grapes a little lower over there. Oh, ouch! That hurts! Ow! Why am I wearing myself out? Those grapes are not worth it! I'm sure they are sour. I'd rather be hungry than eating a bunch of sour grapes. The fox walked away and never looked back.